O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Bem-vindos ao Poder Público desta semana, o podcast Política do Público. Esta semana vamos ouvir 3 jornalistas da casa sobre as várias questões que se levantam depois da última vaga de incêndios que deflagraram na região norte e centro do país. Déficit inferior 10%, 2,5%, para 2,7%, 0,8%, 3%. Vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. As chamas voltaram em força a Portugal quando o Pedrógão Grande ainda não saiu da nossa memória. Mais uma vez, dezenas de mortos e feridos, populações abandonadas e falta de coordenação entre os meios. Mais de 100 de mortes em 4 meses. Pediram-se responsabilidades, a ministra demitiu-se, já o antes tinha pedido e Costa não tinha deixado. Marcelo puxou as orelhas ao governo numa comunicação ao país. Sai Constância Urbano de Sousa, entra Eduardo Cabrita, vai para o lugar do ministro adjunto Pedro Cisa Vieira. À chegada, a pé juntos, o novo ministro adjunto disse ao jornal online Eco que o governo estava fragilizado. É tema para a conversa a 3 com David Diniz, diretor do Público, Liliana Valente, jornalista de política e ainda Ana Fernandes, editora da secção local. Ora viva! Esta foi a semana que começou a 15 de outubro. Era suposto ser o dia em que o Orçamento de Estado era apresentado, mas foi o dia em que a segunda tragédia se abateu sobre Portugal. Morreram 42 pessoas nos incêndios, 4 meses depois de Pedrógão Grande. Estamos aqui no Público, eu estou com a Liliana Valente. Olá, Liliana. Olá. E com a Ana Fernandes, editora do local do Público. Olá. E estamos aqui para discutir o que se passou, como reagiram os políticos portugueses e também o que aí virá, esperamos nós, dias melhores. Esta foi também a semana que nos custou a escrever, em que nos custou a fazer primeiras páginas, em que o Adriano Miranda fez uma das mais extraordinárias fotografias que este jornal já publicou. Fez capa, uma infeliz, mas bonita capa do Público, na última terça-feira. Ana Fernandes, eu começo por ti. Nós temos dito e escrito aqui muitas vezes no Público, desde Pedrógão Grande, que tudo isto era evitável, tudo isto, esta segunda, podemos chamar. Esta segunda catástrofe, totalmente evitável, não acredito que fosse, porque não é em 4 meses que se mudam problemas estruturais como os que existem na floresta. É claro que há problemas, houve e há gravíssimas falhas na proteção civil das populações, que esses já tinham sido detectados da primeira vez e agora se evidenciaram. Uhum. Nós discutimos muito, Ana, se me permites que te interrompa, nós discutimos muito nas reuniões, nomeadamente de edição, nestas manhãs, o que podia ter sido feito para, enfim, não vou dizer, para pelo menos minimizar o que aconteceu neste fim de semana. Foi de facto um fim de semana muito especial, com temperaturas muito elevadas, com ventos muito quentes, era um fim de semana difícil. Tu explicaste-nos, por exemplo, que relativamente às queimadas, mesmo relativamente às queimadas, há falhas do Estado. Vão até aí porquê, Ana? As queimadas, as fogueiras, é um hábito ancestral de séculos, que toda a gente sabe e conhece. Além disso, havia um alerta de realmente muito calor, mas também vinha um alerta de que haveria chuva. Era um domingo, as pessoas não estavam a trabalhar e pensaram, vou queimar os meus sobrantes, que não consegui queimar o verão inteiro, e inconscientemente fizeram-no. Mas havia uma proibição de queimar. E havia uma proibição que ignoraram. Porquê? Primeiro, não houve sensibilização suficiente. Nunca. A anterior. Agora acrescentar um ponto a isso, na sensibilização, que é inacreditável que nós tivéssemos um furacão ao largo, que era o Ofélia, que passou pelos Açores, e não houvesse uma sensibilização às pessoas de que os ventos fortes que vinham da África poderiam estar em Portugal continental. Eu acho que nós que ouvimos notícias e estamos sempre a ver notícias, eu não me lembro de uma sensibilização forte ou de um aviso forte para que isso iria acontecer. Sim, não houve aviso, os meios já tinham sido desmobilizados, não voltaram a ser mobilizados como deve de ser e, sobretudo,
houve em tempos uma prática que era a GNR, que sabe onde é que isto acontece, porque há mapas que indicam onde é que são feitas queimadas com frequência, portanto, quais os sítios, as pastagens que os pastores costumam queimar, as zonas de caça, enfim, é conhecido, andavam por esses sítios a tentar evitar que as pessoas queimassem. Isso não foi feito. Portanto, as pessoas, inconscientemente, é óbvio, queimaram à vontade. Aquilo, e tudo foram queimadas, foram fogueiras, e claro que com estas temperaturas não é só isto. Há muita negligência humana, é certo, há o cigarro mandado fora da janela do carro, mas também há as faíscas de máquinas que estejam a trabalhar. Há o simples pedaço de vidro, em que um raio de sol, há todo um conjunto de circunstâncias que geram esta situação explosiva. Circunstâncias. Liliana Valente, tu contaste uma das notícias mais, enfim, importantes, posso dizê-lo, da falha que o Estado também teve este fim de semana, acho que é importante sublinhá-lo, também teve este fim de semana, que foi relativamente aos meios aéreos. Até que ponto é que o governo podia ter bloqueado aquilo que são mecanismos muito rígidos, todos os técnicos o dizem nesta fase, a Comissão Técnica Independente diz, Xavier Viegas, o especialista que entregou o relatório, também o diz. Esta coisa das transições de fases, o governo podia ter passado por isso? Ou podia ter ultrapassado isso? Eu acredito que o governo tem de ter instrumentos para chegar ao pé de empresas privadas e renegociar contratos ou pelo menos estendê-los. Eu quero acreditar que isso é possível, não é? Chegar ao pé da Everjets ou da Heli Portugal ou de outro fornecedor de meios aéreos e dizer assim: meus senhores, nós temos aqui um contrato que termina a 30 de setembro, contudo há previsão que possa haver agravamento do estado meteorológico, portanto nós precisamos de prolongar aqui este contrato. Eu acredito que isto eventualmente pudesse ter sido feito logo em junho, e aí daria tempo para pedir vistos, mesmo que sejam expressos ao Tribunal de Contas, e acelerar esse processo. Eu acredito que isso poderia ter sido feito. Não sei se foi sequer pensado. Houve, e isto é preciso dizer, houve uma redução drástica dos meios aéreos de 30 de setembro para 1 de outubro. E haveria nova redução ainda mais drástica a 15 de outubro, o dia que foi o segundo dia negro, se por assim podemos dizer. A Proteção Civil assegurou a extensão de 2 contratos nesse período de 15 agora para a frente, e eu quero acreditar que seria possível ter estendido os outros, não é? Porque eram os maiores, estamos a falar dos helicópteros ligeiros, que são aqueles que fazem o ataque inicial. E já foi reconhecido pela própria Autoridade Nacional de Proteção Civil que mais meios aéreos teriam eventualmente feito a diferença neste. Porque o que conta muito aqui, a Ministra disse por várias vezes que meios aéreos poderiam ajudar, mas a verdade é que com o vento que havia e com o teto de fumo que se gerou, se calhar não teriam feito assim tanta diferença, porque eles não poderiam voar. Mas nós estamos aqui a falar, se calhar, do ataque inicial, daquilo onde são resolvidos a maior parte dos incêndios, onde não há teto de fumo ainda, não é? E que não há empresas privadas que têm que ser negociadas. Ou seja, a vigilância falhou totalmente, porque foram desmobilizadas as pessoas que faziam essa vigilância, e o segredo do ataque aos incêndios está no ataque inicial. Porque a partir do momento em que o incêndio se assume determinadas proporções, é praticamente humanamente impossível apagá-lo. Aquela fotografia daquele bombeiro que tirou, já não me recordo onde, salvo erro, em Oliveira do Hospital, mostra bem a dimensão, vou-lhe chamar da besta, não é? Porque aquele incêndio foi na Leiria, se não me engano. Da Vieira Leiria, exatamente. Vieira de Leiria. Mostra como era difícil ali qualquer meio aéreo atuar. Mas, o problema é o fogo chegar ali. O problema é ter chegado ali. Mas deixa-me só explicar aos nossos leitores que tu já investigavas esta questão do prolongamento ou não, ou da falha no prolongamento dos meios aéreos antes do fim de semana. Sim. Liliana Valente fez perguntas ao Ministério da Administração Interna, creio que desde quinta, sexta-feira da semana passada. Não, já tinha feito antes, porque eu tinha pedido acesso aos contratos dos meios aéreos, salvo erro ainda
Em setembro, seguramente. Pronto. Quer dizer, talvez em agosto, mas foi sempre protelando a resposta. E, salvo erro, eu fui ver os contratos, deram-me o ok a semana passada e fiz logo perguntas, nomeadamente à própria da Autoridade Nacional de Proteção Civil também. E o MAI e a Proteção Civil disseram-te na semana passada o quê? Boa pergunta, acho que não me disseram nada. Pronto. Isto para chegar ao ponto de que a Liliana Valente voltou a fazer as mesmas perguntas, como é evidente na segunda-feira. O público publicou as respostas, finalmente, em manchete na terça. Infelizmente para todos, tarde demais. Deixa-me pegar ainda neste ponto da responsabilidade do Estado, porque o Governo meteu a cabeça na areia durante 48 horas. Liliana, tu acompanhaste aquela noite, acompanhaste também bastante o que aconteceu durante aquela segunda-feira, até a intervenção de António Costa. Tu achas que o Governo desvalorizou o problema ou quis fugir dele? Eu quero acreditar que o Primeiro-Ministro estava em choque, mas aquilo a que eu assisti naquele domingo à noite não me permite dizer que ele estava em choque. Parece que foi uma conversa tão burocrática, por assim dizer, que eu não quero... Não acho que ele não tinha ainda a noção da tragédia que estava à frente. Quando ele fala, sabia-se de 3 mortos e a possibilidade de haver mais... Isto no domingo, na segunda-feira? No domingo à noite, sim, no domingo, que é a primeira vez que ele fala. No domingo às 2h30 da manhã. Uhum. Na Proteção Civil? Na Proteção Civil, quando vai fazer visita à Proteção Civil. Eu acho que ele não tem... Este é o momento, interrompo para que os nossos ouvintes o possam escutar também, em que a Ministra da Administração Interna está ao lado de António Costa. António Costa é questionado sobre a permanência da Ministra e diz isto. Continua a entender que a Sra. Ministra tem condições para continuar? Claro, senão não estava aqui com a Sra. Ministra. É um bocado infantil essa ideia que as consequências políticas é a admissão de ministros. O que eu acho que os portugueses querem é uma atitude madura. Liliana, a infantilidade? Naquele momento, e isso já foi essa a reação que tinha sido na altura de Pedrógão, era que não era o momento para se pedirem responsabilidades políticas. E para António Costa, no modelo em que ele está a ver como deve agir, eu estou aqui para resolver este problema, não para apresentar a cabeça de alguém como culpado. Eu acho que ele pensou que demitir a ministra naquele dia ia lhe pôr a carga da culpa em cima. Acontece que ele nesse processo esqueceu-se dos sentimentos. As pessoas naquela noite e no dia a seguir, isto pode parecer... as pessoas queriam sentir que tinham um primeiro-ministro empático com o sofrimento que elas estavam a ter. Não precisava de ser Lamechas, ou não precisava de ser o primeiro-ministro dos afetos, copiando um pouco o presidente da República, que o faz naturalmente. Mas as pessoas estavam à espera de ter um primeiro-ministro que chegasse ali e dissesse assim: nós falhámos, é verdade, falhámos aqui, falhámos ali, não fizemos isto. É uma catástrofe, sim. Foi uma tragédia que aconteceu por circunstâncias que realmente são excepcionais. E temos de dizer, realmente, a força dos ventos, e acho que todos nós percebemos que aquele dia foi dramático. Ana explicou. Mas ele precisava de dizer: falhámos e agora vamos fazer isto. Mas há uma coisa que para mim falhou mais naquela declaração de António Costa, foi ele não ter dito às pessoas que estavam a sofrer, ou que perderam alguém, ou que perderam a sua casa, o seguinte: nós vamos estender as medidas que aplicámos a Pedrógão a estas pessoas. E até hoje isso não aconteceu. Nós temos essa incógnita, não sabemos ainda se este mecanismo extraordinário que foi anunciado por António Costa já depois do isso das imunizações. Marcelo falar das imunizações será ou não aplicada às vítimas desta segunda tragédia. Também não sabemos, relativamente às medidas de apoio no terreno, se vão ser transponíveis ou não. Mas deixa-me passar a bola à Ana Fernandes, porque eu acho que ainda faltou uma outra palavra a António Costa. Foi um assumir a responsabilidade do Estado naquele discurso de terça-feira. Naquele discurso, António Costa reitera que não há imunização automática para as vítimas dos incêndios e não usa uma vez sequer a palavra responsabilidade, no sentido de assumir uma responsabilidade do lado do Governo. Mas 4 meses depois é um bocadinho demais, não é? Pois, de facto, já deviam-se ter aprendido algumas lições com Pedrógão.
Depois de Pedrógão, decidiu-se, cada vez que ardia qualquer coisa, tudo se fechava, tudo era evacuado. Todos cheios de medo. Subitamente toda a gente descansou. Já nada se fez, a GNR não foi fechar estradas, não sabia, a própria GNR dizia que não tinha informação. As comunicações continuaram completamente a falhar, sem haver modelos alternativos. Havia críticas ao Ciresp. Ok, e como é que vamos fazer? As populações continuaram sem ser informadas, é o básico. Não usem esta estrada. No Japão, treme a terra e está toda a gente a receber SMS a dizer o que fazer. Nos segundos seguintes. Isto é um cataclismo também. Deixa-me perguntar-te isto com esta crueza. Tu deste por alguma coisa ter mudado no combate aos fogos, na sensibilização, em que cenário tu quiseres, depois de Pedrógão, para além de se terem bloqueado os acessos dos jornalistas às fontes da Proteção Civil? Não, nada. Aliás, fez a chapa 5 que tem sido feita ao longo destes anos, e já lá vão muitos anos que eu acompanho este assunto, que é, bora lá pedir um relatório. E enquanto esse relatório não é entregue e não é feito, estamos todos descansados. O relatório serviu de escudo para o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal mais difícil da sua vida, acho eu. O Primeiro-Ministro alegou que todos consensualizaram que havia um relatório, que era preciso esperar pelas medidas. Mas aquele relatório é idêntico, até porque alguns dos que participaram neles participaram, num outro que foi entregue há 11 anos, nas mãos deste mesmo governante. Vamos lá a isto, Ana Fernandes. Nós aqui no Público temos discutido isso muitas vezes. António Costa teve até esta semana, até se quiseres ao final da semana passada, a insistir que a reforma da Proteção Civil tinha sido feita por ele e que era preciso uma grande reforma da floresta e que, aliás, chegámos ao Fica Paulo das Santos a dizer que esta era a grande reforma da floresta desde Dom Dinis. Parece trágico, e se não muito irónico, à luz do que aconteceu no Pinhal de Leiria este fim de semana. Verdadeiramente a reforma da Proteção Civil há 10 anos foi feita por António Costa? Ele despejou novamente, fez uma receita já antiga. Despejou dinheiro e meios nos bombeiros, que é uma coisa que as populações exigem. É imediato, é visível, é ótimo ir inaugurar quartéis. Isso foi feito, de facto. Houve alguma reestruturação nos comandos, sim senhor, mas não se fez o essencial, que é juntar, que é, primeiro, profissionalizar o combate e, segundo, o combate estar lá passo a passo com a prevenção. Não adianta mandar para o terreno bombeiros que não fazem mais pálida ideia em que terreno estão a pisar. Que faixas foram abertas, que não foram, entretanto, não é? Mas se houvesse uma ação de prevenção eficaz, houve alguém que no inverno andou a abrir faixas de combustível para onde o combate depois pode ser feito. Isso não foi feito. Os bombeiros vão para lá e andam a correr atrás das chamas, coitados. Este talvez seja o momento certo, Ana e Liliana, para ouvirmos um outro som da semana. Um som que nos ficará na memória seguramente para os próximos 2 anos, resto da legislatura, talvez os próximos 3, resto de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, deste pelo menos seu primeiro mandato. Marcelo disse-nos isto. Inevitavelmente obrigará o Governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo. E o Primeiro-Ministro ouviu. 24 horas depois, menos de 24 horas depois, António Costa foi ao Parlamento e fez um recuo total, acho que podemos dizer assim. Constância Urbano de Sousa, logo naquela manhã, apresentou a sua demissão, irrevogável, diria eu. António Costa aceitou essa demissão, já sem saída. Tinha de. E no Parlamento aceitou também reformar o combate ao fogo, aceitou abrir uma folga no orçamento que não tinha e que tinha sido entregue apenas 2 dias antes, aceitou, na verdade, tudo o que o Presidente da República lhe tinha exigido. A questão que se coloca politicamente, Liliana, é se este Governo, este Primeiro-Ministro, nestas circunstâncias, tem a força política para fazer o que é preciso ser feito. A base existe, é o relatório dos técnicos encomendado pelo Parlamento. Tu estás a olhar para essas medidas. Elas são consensuais entre os técnicos? Sim, mas deixa-me só recuar uma coisa, se calhar, para dizer que, relativamente ao estado do Governo, nada melhor do que pôr nas palavras do novo Ministro Cisa Vieira, que entra no Governo a dizer que o Governo está fragilizado.
Portanto, nem sequer são palavras nossas, são palavras do novo governante, que entra logo a dizer que sente que o governo está fragilizado. Eu acho que disse isso ao ECO. Ele diz isso, e eu acho que é importante perceber que o António Costa faz a remodelação no governo, puxando para o centro, seja na administração interna, seja para seu adjunto, 2 amigos da faculdade, não é? São pessoas que são próximas dele, querendo-lhe dar assim o peso, eu diria, de confiança do inner circle do primeiro-ministro, não é? Portanto, Eduardo Cabrita no meio e Cisa Vieira como ministro adjunto. Cisa Vieira, que nós notámos logo ontem que também é importante, ele tem estado em alguns, como consultor do governo, em alguns dos dossiês que ainda estão em cima da mesa, nomeadamente o Ciresp. O governo, a antiga ministra da Administração Interna, pediu um parecer jurídico para avaliar das penalidades que se poderiam ou não pedir ao Ciresp, e foi feito pelo escritório de advogados de que Cisa Vieira era sócio. Isto só uma nota introdutória para se perceber, para responder politicamente àquilo que estavas a dizer. Relativamente às medidas, eu tenho muitas dúvidas de se fazer, e isto é de quem gosta de políticas públicas, olhando para aquilo, percebe que há ali medidas de curto, médio e longo prazo, como foram ditas pelos técnicos. Eu custa-me perceber como é que um governo vai, em cima de uma tragédia, responder estruturalmente com a envergadura que aquilo pede, porque é não ficar nada, é mudar tudo, por assim dizer, é mudar estruturalmente tudo, e isto não é uma reforma que se faça do dia para a noite. Eu acho que no fim de semana, no sábado, no Conselho de Ministros Extraordinário, vamos ter muitas novidades de perceber. O Governo vai fazer isto, nomeadamente avançar para a profissionalização dos bombeiros, arranjar uma solução diferente para o Ciresp, uma nova gestão dos meios aéreos que passará por uma flexibilização eventualmente das fases de combate, porque uma coisa depende da outra, e dos próprios meios humanos. Há coisas tão estruturais que eu tenho muita dificuldade em perceber como é que isto não se fará com um consenso mais alargado, porque o Governo tem 2 anos e é preciso mais do que 2 anos para implementar algumas destas coisas, nomeadamente a reforma florestal. Deixa-me só dizer aí. Primeiro, os técnicos apontam o caminho, e o caminho é fazê-lo devagarinho. Isto é, eles embora digam que é para não ficar pedra sobre pedra, eles sabem que tudo tem que ser devagar. E eles não apontam para uma superestrutura. Eles querem usar as estruturas existentes, como o ICNF, como a GNR, como o IPMA, e metê-los debaixo de um chapéu super especializado, comando único, voz única, e que coordena as ações dessas pessoas que, entretanto, esses organismos, entretanto, se vocacionam devagar nos seus tempos, também para serem altamente profissionalizados, escolhidos por concurso público, nada de designações. Exatamente. Pronto. Mas, Ana, há uma coisa que me faz muita confusão, é que esse tal chapéu de coordenação de várias entidades em momentos de catástrofe, é por isso que nós temos uma coisa que se chama Autoridade Nacional da Proteção Civil. O problema aqui é que a nossa Autoridade Nacional da Proteção Civil não funciona como uma entidade coordenadora de todas as outras entidades super, hiper especializada. O IPMA manda para lá relatórios a que ninguém liga ou ligam muito pouco, e deixaram de ser super, hiper especializados. Quem tem que chegar ao topo dessa, eles chamam-lhe agência, e nem sequer se chama Proteção Civil. Porque Proteção Civil acaba por ser realmente só um ramo do problema. Portanto, é uma agência sobre incêndios. Para prevenção, até eles até querem mudar o nome do sistema de defesa. E quem lá chega tem que saber ler uma carta meteorológica. Tem que saber, ou rodear-se de quem sabe como é que o fogo evolui no terreno. Isso é fundamental. Porque para combater um fogo não se pode andar atrás dele. Tem que se andar à frente. Tem que se saber onde posicionar os meios para o enfrentar. E não andar a correr atrás dele. Isto exige muito, muito conhecimento. Não é uma designação, uma hierarquia. Não ficaste com a sensação de que eles propõem a criação de uma agência diferente da Autoridade Nacional da Proteção Civil? Sim, completamente. Porque a Autoridade Nacional da Proteção Civil claramente não serve aquele propósito. Não serve porque pura e simplesmente não junta prevenção. E aí falha. Falta aí, está amputada. Só trata de combate. Não trata de mais nada. E agora vou voltar à pergunta, Ana Fernandes.
António Costa foi o Ministro da Administração Interna que fez, diz ele, a reforma da Proteção Civil. Passaram mais de 10 anos. Depois de Pedrógão passou 4 meses a dizer que não era preciso voltar a ela. Foi preciso um relatório e depois de um relatório foi preciso esta frase de Marcelo Rebelo de Sousa para que o Primeiro-Ministro aceitasse mudar. Pode e deve dizer novamente que espera do Governo que retire todas, mas todas as consequências da tragédia de Pedrógão, à luz das conclusões dos relatórios, em especial do relatório da Comissão Parlamentar Independente. E a pergunta é, confiamos que António Costa, desta vez, tenha a força política e a vontade política de o fazer? Ele já o tinha em 2006, mas pronto, ultrapassando essa questão, eu acho que estamos num momento em que ele consegue reunir consenso em várias frentes, em termos políticos. No entanto, o problema é dar espaço a disparates, a ideias feitas. Isto é, agora, como se viu em todo este tempo, em que se andaram de bode expiatório em bode expiatório. Não, os eucaliptos não são o único problema. Não, os incendiários não são o único problema. Eu diria mais, a ministra não foi o único problema. Isto é uma complexidade imensa. Não dá para ter ideias feitas e achar que vamos proibir os eucaliptos e o problema está resolvido. Isso era ótimo. Era facílimo. Mas não é isso que se passa. Não é por aí que vamos. Tem que se... Há uma questão também que é preciso falar, que tem a ver com, na descentralização, havia a intenção de dar às câmaras também mais poderes, sim. E é preciso também, cá está. E António Costa chamou para maio Eduardo Cabrita, que tinha a descentralização nas mãos. Isso também é preciso perceber. A minha questão, até que ponto é que as câmaras podem fazer alguma coisa? E isso não é também uma ideia feita? Não, as câmaras de facto receberam naquela reestruturação de 2006 alguns poderes acrescidos, que acabaram muitas vezes ou por não pôr em prática, por exemplo, a fiscalização das faixas de proteção em volta dos aglomerados, não o fizeram. Sim, mas também nem sequer é decidida depois, por eles, o ICNF é que decide, não é? Portanto... É que decide, mas eles têm que pôr em prática. Em volta dos aglomerados é competência deles. Os gabinetes técnicos florestais lá foram criando, ou seja, também faltava muita competência técnica nas câmaras. E depois o que é que acontece também? É que o pouco dinheiro que há, o pouco dinheiro que foi deixado para a prevenção, porque há muito dinheiro para o combate, e para a prevenção está disperso em múltiplos organismos. E o pouco que havia para a floresta ainda foi, do Fundo Florestal Permanente, ainda foi para pagar estes gabinetes nas câmaras. Com 3 tostões ninguém faz nada. Como se vê na Mata de Leiria, isso é uma gestão do Estado. O ICNF não teve meios para ter aquela mata totalmente limpa, porque não tem meios. O Poder Público está a chegar ao fim. Queria assinalar que na próxima semana vamos continuar a falar deste tema pelo público fora. Será a semana da moção de censura. 2 ou 3 dias depois apenas do Governo se reunir em Conselho de Ministros para aprovar a reforma, e esperamos que seja desta. Será a semana em que talvez António Costa pegue na sua frase, dita no Parlamento... Não vou fazer jogos de palavras. Se querem ouvir-me pedir desculpas, eu peço desculpas. E que siga em frente, recomeçando a sua relação com Marcelo Rebelo de Sousa. A Ana Fernandes e a Liliana Valente, o meu obrigado para si. Obrigado. E foi este o Poder Público desta semana. Inês Ameixa. Ruben Martins. Esta semana também com David Inês, Ana Fernandes e a Liliana Valente. No Poder Público. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.